mas não quer que eles saiam da linha na plateia. E o Busgum sai. Jim Huang abandona esse pote. Vamos passar para o Darren Elias. Ele tem um par de jacks. E ele sabe o que fazer. Joga em $500 mil. O Fred vai sair, então de volta pro Oburi. E olha só isso, ele conseguiu 2 reis. Ele tá pegando umas cartas boas, hein? Olha, Ali, como sabe, quando você tá jogando bem e pegando cartas boas, é uma combinação difícil de vencer. Sim, com certeza. E o Oburi tá conseguindo as duas coisas. Ele vai apostar 1,1 milhão. O Darren sabe que só tem 3 mãos que podem vencê-lo. Eu não sei quanto a você, Mike, mas eu não vejo nada no futuro de Darren. Não, ele provavelmente vai dar um chip e eu não ocuparia. Ele dá win e logo leva um call. Ah, ele não tá gostando nada disso, dá pra ver. Está na cara dele. Dá pra ver no rosto dele a decepção. Ah, ele não fez nada de errado, eu tô falando sério. Eu acho que a maioria dos jogadores daria chip na posição dele com os 2 valetes. E infelizmente, o Oburi tinha 2 reis. A namorada e a mãe do Darren usando a mesma roupa que o Darren. Você pode dizer? Ele só espera ter sorte, mas não acontece, já que sai 10, 4 e 5, com 2 de ouro. O Bob está com as cartas de ouro bloqueadas pelo rei de ouro. E o Oburi tem altas chances de eliminar mais um jogador nessa mesa final. Ele está um passo mais perto, já que sai o 6 de copas no turn. O Darren Elias precisa de um valete preto. Não acontece, já que sai o 3 de copas. E então, este vai ser o fim para o jovem profissional de Montclair, Nova Jersey. Darren Elias sai em 5º lugar. O Darren vai levar para casa $230 mil. Nada mal para 5 dias de trabalho. Mas o cara do momento, é claro, é o Bob Oburi. Foi difícil, as coisas começaram muito bem, aquela dama E7 me machucou pra valer e daí não tinha o que eu fazer naquela última mão, então está tudo bem. Acho que o Bob está mandando muito bem, ele tem metade das fichas em jogo, então se eu fosse apostar, acho que apostaria nele. Obrigado. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITUTBrasil e ganhe até $1.200 de depósito. E ele vai dar fold. E olha só pra isso, o Daniel pegou 2 valetes de novo, um atrás do outro. Não ajustou os seus sets. Sai um rei e dama pro Jim e ele vai dar call. O Goldberg sai do caminho. Deixa a batalha heads up rolar. Lá vem o flop. King High. O Jim superou o Daniel. E o flop sai rei, 6 e 4. E olha só pra isso, ele tá fazendo um lead out. Isso é algo que a maioria dos jogadores profissionais não faria. Eles fariam check, fazer uma continuation bet e depois um check raise com os 2 reis. Mas ele fez um lead out com 725 mil e levou um call do Daniel. Agora sai um 2. E o Daniel espera não ter que dar call em outra aposta no turn. E com razão, o Jim vai passar pra ele. O Daniel vai manter o pote pequeno e fazer check na posição atrás. E um check esperto do Daniel. Agora sai um 7. 3,3 milhões na mesa. E o Jim vai apostar 925 mil. Olha, eu vou te contar. Se tivesse no lugar do Daniel, você também não ia saber o que tá acontecendo, não. Dá pra ver na cara dele. Olha aí, esse é o caso. O cara não aumentou antes do flop. Então, não acha que ele tem as e rei. Ele não fez check raise no flop. Ele só fez lead out e apostou. Daí, ele fez check no turn. Agora, de repente, ele tá apostando no river. Às vezes você fica confuso e só quer pagar pra ver o que tá acontecendo. Eu acho que esse vai ser o caso aqui. A curiosidade pode custar caro. Tem mais de 4,2 milhões no pote. Vai custar a ele 925 mil pra dar call. Então, tem muito dinheiro em jogo. Principalmente se você sabe o que tá acontecendo e ele dá o call. Ele tem rei. É isso. Olha, você acha mesmo que um cara consegue ganhar de 2 reis passando por toda aquela angústia? Se a dama e rei fosse uma mão perdedora, o Jim teria ouvido do Daniel mais cedo.
E o Jim, ó, tá subindo. Ele entrou nessa mesa final no short stack e trabalhou duro pra ser o segundo em fichas. E esses 4 caras estão em busca do primeiro título WPT. Esse tipo de oportunidade não aparece assim tão fácil. Tem que aproveitar quando elas dão as caras. O Bob está aproveitando um As 9 offsuit com os 4 jogadores. Aposta 600 mil. Daniel e Jim, ó, caem fora. Throw it off a little bit and call. Oh, we're gonna see a flop without the cards being face up. O Fred tem um 10 e 9 e está dominado antes do flop. Take it away, kid. Just check dark. Yeah, absolutely. O Fred faz check no escuro. Ele conseguiu o top pair e o gut shot straight draw. Vai para 600 mil e o Fred logo manda o win. O Bob também dá cal. O Bob O'Buri tem uma boa chance de eliminar o Fred Goldberg desse torneio. I'm winning. I have ace 9 against 9. Ele superou ele no alt kick. Os dois têm 9s. O Bob tem o ace kicker. O Fred tem um 10 kicker, mas ele tem um gut shot Let me straight get draw. lucky one time. O Fred está torcendo por um 10 ou um 8 para levar esse pote. Se sair 6 e 6 ou 7 e 7 ou mais um 9 numa dessas cartas, eles dividem o pote. Por enquanto, Fred Goldberg tá em apuros. 5. E lá está um dos 7s. Então, mais um 7 ou 9, eles dividem o pote. Se sair o 8 ou um 10, Fred vai levar o pote. Mas ele só consegue ganhar com isso. O Fred está pensando que um chopp seria justo, considerando que o Bob fez com ele da última vez, mas não era para ser. Não, é um valete. Então, o Fred Goldberg vai embora em 4º lugar. Um jogador casca grossa vindo do sul da Flórida. Há alguns dias não é pra ser ali. E esse é um desses pro Fred. Ele vai levar para casa o prêmio de 280 mil E o dólares. Fred tá lá agora no Royal Flush Grill Social Bar e é pra lá que a gente vai. Dei azar algumas vezes. Se o cara tivesse dado under flush, eu ia estar bem na frente das fichas. E eu dei azar algumas rodadas atrás. Foi um flush no board, fazer o quê? Não dá pra fazer muita coisa. Fiquei meio envergonhado dos amigos dele. Eles não tinham muita classe. Então, nada contra ele, mas o pessoal dele não sabe mesmo se comportar. Os blinds vão para 200 e 400 E mil. mais uma vez tivemos uma participação incrível aqui no Borgata. Um field recordista, o maior na história do WPT. Um limp do Bob no small blind com um as. Lá vai o Daniel sofrendo um pouco, com um valete e 3. E vamos pro flop. E lá vem o flop. Dama, valete 8, 2 de copas. O Bob faz check e o Daniel tem a melhor mão com os 2 valetes. O Daniel tem um middle pair, nenhum kicker. Ele vai fazer check também. É, ele não quer cair em nenhuma armadilha. E agora, sai um 2. Bom, o Bob fez check de novo. O Daniel tá sentindo que os valetes são a melhor mão. Então, ele vai fazer uma aposta. 450 mil. Não dá pra culpar ele. Olha só isso, vai ser um check raise do Bob O'Buri. Ah, eu garanto pra vocês. Uau. Se estivessem sentados no lugar do Daniel agora, estariam pensando: ah, eu não posso acreditar. Se eu der cal nessa aposta, o que ele vai fazer comigo no River? Ele vai bombardear o pote com mais milhões? Eu não consigo aguentar. Isso mesmo, não é sobre o que vai fazer agora, é sobre o que está fazendo agora e o que vai ter que fazer depois. O Daniel sabe que está passando por esse dilema. Vamos lá. Nice bluff. É, esse é um dos casos. O Daniel foi superado pelo Bob O'Buri, sem dúvida. Belo check raise no turn. Dizem que, se for apaixonado por qualquer coisa que se comprometa a fazer na vida, é obrigatório ser bem-sucedido. Esses jovens com certeza são apaixonados. Podemos ver o Bob O'Budi abrindo o pote com um raise para 800 mil, com um rei e dama. O Daniel tem um par de sets. I'm all in. O Daniel tá no short stack e vai dar all-in com os 2 walking sticks. Olha isso. As e rei suited pro jam. Sinto o cheiro de fogos de artifício. Ah, eu não acho que ele vai abandonar essa não, hein? I call. E ele deu call. Jesus. Can I get a count, please? Ah lá, o Bob quer saber quanto é. Ah, ele sabe que pode acabar agora mesmo com esse torneio se conseguir eliminar os 2. This is an approximation. We have like 12 million range or like. Probably 10 million. Actually, it's fine. I fold. E ele vai sair da I frente. fold. You fold, right? You gotta fold it. I know. É, foi a decisão certa porque ele tá O Jim dominado. suspeitava que estava jogando contra um pair e tinha razão. Vamos para mais uma dessas races, Mike. Isso acontece de novo em torneios de pôquer toda hora. Best case scenario. As e rei Best suited case scenario. contra pocket pair.
A porcentagem só não está mais próxima porque o Bob deu fold num rei e numa de copas. Deu uma inclinada na balança a favor do Daniel. Vamos para o flop. Será que os sets dele vão aguentar? É dama 10 e 9, com 2 de paus. Os dois sets continuam na liderança, mas o jam pode passar à frente com um valete para fazer um straight, ou com um rei e um as para formar um pair maior. Deuce of clubs. Essa não é a melhor para os dois sets. Come on, jack up. Lá vem o turn. Jack up. Jack E sai o valete, mas é o de paus. O Daniel ainda tem o flush draw e ainda não acabou. Do it again. Já vimos o Daniel tirar esse coelho da cartola uma vez. Parecia que ele ia ser eliminado, precisava de running spades, ele conseguiu. Será que dá com as de paus? Dime. O Daniel precisa conseguir uma de paus para levar o pote. Será que ele consegue? E sai o 7 de copas. Ele faz 3 sets. Não é bom o suficiente para ganhar o pote. E vai ser o fim para o Daniel Busgum, o profissional de 26 anos de Markham, Nova Jersey, que sai esta noite em terceiro lugar. E ele está apertando a mão do Jim Huang. Mas a verdade é que ele só chegou a essa mesa final com mais de 11 milhões em fichas e começou agora com 23 milhões. Então, basicamente, ele dobrou o seu short stack. Já o Jim, por outro lado, multiplicou seu stack por 8 antes de entrar nessa batalha heads up. Tenho que te falar a verdade, Mike. É difícil não torcer pro azarão. Ele tem uma dama e valete suited agora e defende seu big blind contra o raise no pré-flop do Bob. Foi o raise mínimo, com 7 e 5 off. E isso mostra que os jogadores de satélite, os jogadores amadores, podem sim jogar com os grandes de vez em quando. O Davi pode vencer o Golias de vez em quando. Enquanto isso, o flop é rei, valete e 7. O Jim fez check com a melhor mão e o Bob apostou. Agora o Jim vai dar call no meio milhão. E de novo o Bob tem 2 sets e o Jim 2 valetes. O board faz um par no turn. O Jim passa pro Bob. E o Bob vai apostar de novo. Isso vai colocar o Jim num tipo drawing hand. O Jim vai dar call com 600 mil. E olha lá, ó, o Bob ficou meio preocupado. E agora sai um 8. Se o oponente dele tiver um 9 e 10, ele acabou de fazer um straight. E o Bob disse, 2 pares. Mas não vai ser o bastante. Os reis e valetes vão ganhar esse pote. Com ele, o amador de 52 anos vindo de Maryland, Jim Wong, assume a liderança das fichas aqui no Borgata. Sabe, Ali, só 2 vezes o short stack da mesa final ganhou o título. Realidade é que é uma porcentagem bem pequena de jogadores que se esforçam para ter sucesso no poker ao longo da vida e que é capaz de fazer isso. É um plano de retirada. Você não precisa de um plano de retirada quando tem as e dama suited. Os blinds são de 200 e 500 no mil heads up, e os você antes tem de que estar 50 preparado mil. para ir para a guerra com essa mão. Aumentando para 1,15 milhão. Você ia adorar enfrentar E um o as e Bob não faz valete, como o Jim raise aqui. com as e valete. Acho que ele quer jogar potes pequenos contra o Jim. Ele é Acho que o inteligente Bob pra usar sente essa que pode estratégia. superar ele na maioria dos potes. 9 high, rainbow board. O Bob ou Bud faz check com seu as e valete para cima do Jim. Jim manda continuation bet. É, 1 milhão e 100. E o Bob dá cal. Esse pote já chegou a 4,7 milhões. Saiu o valete no turn. E o Bob Elburi assume a liderança e ele faz check de novo. Ele ia adorar ver uma aposta decente do Jim agora, na remota possibilidade dele morder a isca e mandar bala à toa. Mas ele tem um straight draw. Muitos caras iam fazer check com straight draw. Ele espera conseguir uma carta de graça, mas não com o Jim. Ele vai mandar 2,25 milhões. É difícil imaginar se levar call agora e a mão for boa. E o Bob vai dar cal. 9,2 na mesa, Mike. É um pote monstruoso. Quem ganhar esse pote vai ser o chip líder de longe nessa batalha heads up. Sai o 3 de espadas. Um brick enorme pro Jim. É, o Oburi fez check. O Jim sabe que é melhor mandar um terceiro barrel a essa altura. O Oburi vai perceber a sorte que teve de ganhar esse pote. As e dama contra as e valete. Olha lá a cara dele. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários.
Quem não quer dinheiro grátis? Use o código promocional ITUTBrasil e ganhe até $1.200 de depósito. Pode achar que o destino está ao seu favor. Esse é o seu dia de levar o título. Bom, com certeza parece que essa foi a mesa final dele. Quase todo o caminho até esse momento. O Bob está no button com uma dama e 2 de espadas. Ele faz limp e dá cal. Olha, como você mesmo disse, ele está tentando manter o pote pequeno, mas não valeu, disse o Jin Wang. Eu tenho o Kojak, não acho que vai bater ele, então... E o Bob eu vou vai dar fazer call raise. por 750 mil, Mike. Ele só quer jogar na posição Vamos e ver se vai espiar uns funcionar pra flops. ele. E no flop sai 7, 6 e 6 com 2 de espadas. E o Bob tem um flush draw, mas o Jin tem a melhor mão com o King High. E eles fazem check no flop. E aí vem o valete de espadas. Meu Deus, olha só isso. Isso não só dá o flush pro Bob, como também dá o jack up pro Jin. Pensa só no seguinte, se o Bob tivesse apostado no flop, o Jim podia ter escapado da mão. Ele faz check, dando pro Jim a chance de conseguir uma carta que vai fazer ele poder dar call na aposta de 1,6 milhão do Bob. Eu não sei se ele vai dar call. O Bob pode ter uma de espadas na mão. Ele pode ter um valete com o kicker mais fraco. Pode estar blefando. O Jim tá tentando juntar todas as peças e resolver o quebra-cabeça. Eu não vejo como ele largaria essa mão. Não com aquele valete no turn. Mas a questão é, quanto ele vai colocar no pote, hein? Well, let's gamble. I'm all in. E que tal tudo? Ele vai apostar com tudo. Isso chamou a atenção do Bob, mas eu acho que não dá pra desistir de um flush jogando no heads up. Ele vai fazer um triple check. E ele deu call, ele vira o flush. Got it. O Jim precisa de toda a ajuda do mundo. Ele não tem um bando de outs. Ele precisa conseguir um valete ou 6, nada mais serve. Ele tem que fazer um full house para levar o pote. Can't win if it's a spade. E ali está o Bob com os caras dele. Can't win if it's a spade, man. Spade out and it's over. E ele tá pensando, por favor, que eu evite um valete ou um 6 só uma vez na vida. A uma carta dos 922 mil dólares. Será que ele consegue? E sai o 3 de espadas. Então este é o fim. Bob O'Rourke conseguiu. Ele conquistou o título WPT que tanto negava. Nice play. Bem vencido e bem merecido. O Jim foi lá conversar com a família e eu vou lá ouvir algumas palavras do nosso segundo colocado. O Jin Wang entrou no torneio por um satélite. Era pra ter sido eliminado bem mais cedo no torneio. Ele fez até o check-out no hotel uma vez, ele não achou que ia durar tanto, olha. É com você. Estamos aqui com o nosso segundo colocado, Jin Huang. Jin, eu sei que você sonhou que ia ganhar especificamente esse evento. Não foi dessa vez pra você. Me diga, o que está passando pela sua cabeça? Bom, eu ainda estou, você sabe, satisfeito com o meu jogo. Jim, vou te dizer, se toda vez que eu me desse mal eu levasse pra casa 550 mil dólares, eu seria um camper feliz. Parabéns. Obrigado. Estou bem contente. De volta pra você, Mike. Bob, você conseguiu. Você chegou na mesa final numa boa posição. Permaneceu calmo, tranquilo, controlou o jogo. Você pode se sentir ótimo pelo jeito que jogou essa mesa pelo resto da semana. Eu não tenho palavras, elas fugiram. Não sei nem o que dizer, não tenho o que dizer. Quer dizer, estou cheio. Peraí, eu tenho uma coisa pra dizer. Eu preparei uma coisa pra esse momento. Um discurso onde ia dizer sobre como isso não podia ter acontecido com um cara mais legal. E falando sério, já era hora de eu ganhar isso, então... Bom, além dos 922 mil que você vai levar para casa, você também vai ter o seu nome gravado no troféu de campeão do WPT. Vai estar lá com Legends of Poker. Pode se orgulhar disso. Pode crer. O que mais alguém pode pedir do que estar no mesmo grupo daqueles caras? Eu devo ser melhor que todos eles, mas... Logo vão descobrir. As pessoas logo vão descobrir. E de novo, meus parabéns pela vitória. Kimberly, é com você. Muito obrigado.